em 7 de maio de 1931, a cidade de Paula, fica no sul da Itália. Meu pai era agricultor, mas ele veio para o Brasil logo depois que casou com a minha mãe, deixou minha mãe esperando minha irmã e veio para o Brasil. Depois ele fez outras viagens na Itália. Numa das viagens que ele fez lá, ficou lá uns 3 meses, deixou minha mãe grávida também, e uma outra filha que morreu no parto, ia chamar Mafalda. Aí ele veio para o Brasil novamente, ficou mais uns tempos aqui, voltou lá na Itália, quando deixou minha mãe me esperando. Até que resolveu levar a gente, trazer a gente para o Brasil. Isso já estava com 4 anos. Foi 1935, o ano que nós viemos para o Brasil. O que eu sei é que ele veio numa situação muito difícil. A Itália, eu acredito que estava numa situação muito ruim. E foi uma fase que vieram muitos italianos para cá. Eu tenho na memória a foto do passaporte da minha avó com a minha tia Maria, com, acredito que quase 15 aninhos, e o meu pai pequenininho, uns 4 aninhos, eu acho. Então, assim, é essa imagem que eu tenho da vinda deles. A mulher com 2 filhos vindo se encontrar com o marido. Um imigrante que veio para o Brasil para tentar uma vida mais confortável, fugindo da onda de totalitarismo da Europa naquela época. Meu nome é Henrique Trindade, eu sou historiador e sou pesquisador aqui do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O Museu da Imigração está localizado num edifício histórico muito importante para a cidade de São Paulo, para o Estado e para todo o contexto das migrações históricas para o Brasil. Ele foi criado, começou a ser construído em 1886, recebeu os primeiros imigrantes em 1887 e foi inaugurado em 1888. O prédio em que a gente está é a Hospedaria de Imigrantes do Brás, né? Essa inauguração ela é muito simbólica, né? 1888, mesmo ano da abolição, mostra aí um novo paradigma para a história do trabalho no Brasil, né? Com a vinda de trabalhadores europeus, principalmente, né? E a hospedaria funciona por 91 anos, recebendo imigrantes. Então, desde 1887 até 1978, por aqui passaram pessoas de mais de 70 nacionalidades diferentes, 2,5 milhões de pessoas, né? Então, é um prédio que tem carrega muito essa simbologia e tem uma relação muito, muito forte com a história da imigração para o Brasil. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que a gente acaba aprendendo na escola, né, com mais força, ela inaugura a era das migrações em massa para as Américas, né? Então você tem todo um contexto, quando a gente analisa processos migratórios, a gente sempre fala dos fatores de expulsão e dos fatores de atração. Então o que motiva uma pessoa a sair do seu território e o que atrai ela em outro determinado território. A gente tem que levar em consideração também as redes de comunicação e os meios de transporte que foram fundamentais no século XIX, como o barco a vapor, as ferrovias e o telégrafo, né? Tudo isso facilitou bastante essas redes de comunicabilidade, os meios de transporte, essa velocidade no transporte, não só de pessoas, mas também de produtos, de cartas, né? E tudo isso fez com que o cenário fosse muito bem preparado para que as migrações para as Américas ocorressem da forma que elas ocorreram. A Itália do final do século XIX e do começo do século XX era uma Itália ainda muito relacionada aí a trabalhos agrícolas, muito focada ainda nos trabalhos agrícolas especificamente, e sofria crises econômicas com certa frequência, né? A gente tem que considerar aí o processo de unificação italiana, que acontece no final do século XIX também, né? Mas a crise do campesinato italiano ela é muito forte, principalmente em algumas regiões do norte da Itália, do Vêneto, e do sul da Itália, principalmente na região da Calábria, né? Então a gente tem essas duas regiões que acabam expulsando muitas pessoas, né?
no final do século XIX e no começo do século XX. Muitas pessoas têm dificuldade em assimilar que os italianos, nessa época, muitos deles morriam de fome. A Itália vivia uma crise econômica muito forte, uma miséria muito grande no final do século XIX, né? E isso fez com que milhões de italianos resolvessem sair, né, das suas casas, de onde eles tinham nascido, e tentar uma nova vida na América, né? Tudo isso, claro, acaba criando uma relação de proximidade entre esses dois países, né? entre esses dois lados do Atlântico, né? E essas redes de comunicação fazem com que parentes que não quiseram migrar num tempo migrem depois, né? Amigos que viram o sucesso de um outro amigo que resolveu migrar, que ele também migre depois, né? E isso fez com que São Paulo e o Brasil, principalmente alguns estados do Brasil, né, como São Paulo, Rio Grande do Sul, fossem locais em que a comunidade italiana se estabeleceu de uma maneira muito forte, né? Em São Paulo se dizia que falava-se mais a língua de Dante do que a língua de Camões. Um outro governador disse que se a população de São Paulo resolvesse hastear as bandeiras do seu país de origem, as pessoas imaginariam que São Paulo fosse uma Veneza, uma Milão, né, de tantos italianos que aqui tinham, né? Chegamos aqui no dia 11 de outubro de 1935. Viemos eu, minha mãe e a Maria, minha irmã. Ficamos morando inicialmente no Rio, no bairro Riachuelo. Ficamos lá até mais ou menos década de 40, quando estourou a Segunda Guerra. Depois que o Brasil declarou guerra à Alemanha e ao eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, nós sofremos lá alguns ataques lá dos estudantes que apedrejavam a casa do pessoal que pertencia ao eixo. Nós tivemos que sair de onde morava, do bairro do Riachuelo, e fomos morar num sítio que um tio meu tinha lá no lote 15 da Baixada. Entre Petrópolis e Caxias ficava esse sítio. Eu estudei só no Rio, o primário, até quando aconteceu a guerra, que meu pai teve que sair do Rio, aí eu tive que interromper os estudos, né? Parei na quinta série primária. E lá ele não pôde mais estudar e trabalhava, acho que colhendo laranja, trabalhando na terra, por volta de, acho que uns 9, 10 anos.
E como ele mesmo diz, a partir daí ele nunca mais parou de trabalhar. Foi perto de Xerém, para Duque de Caxias, para aqueles lados ali. Não devia ser uma vida fácil, como até hoje não é, né? A diversão que tinha lá era andar a cavalo, tinha uma mula lá, andar na mula lá. Essa é a diversão. O resto era trabalhando. Apesar de ser garoto ainda, é que estava encarregado de tratar dos porcos, trazer lenha para cozinhar, porque lá de cozinhar com fogão a lenha, né? Então eu que tinha que suprir a lenha, o fogão para cozinhar. Já trabalhava naquela região, eu estava com, acho que 9 anos por aí. Tinha que arrancar a mandioca lá para dar para os boi, para os porcos. Sempre trabalhando. Aí ficamos lá uns tempos até que as coisas melhoraram um pouco, o relacionamento, né, entre Itália e Brasil. Aí nós voltamos lá do sítio e viemos inicialmente para Barra Mansa. Depois Maria casou e eu fiquei com a Maria, porque meu pai depois casou também a segunda vez com a Ivone. Mas eu não quis ficar morando com eles, com meu pai e a Ivone. Então fiquei com a Maria, com a minha irmã, em Barra Mansa. Na verdade, quem me acabou de criar foi a Maria, que minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Então eu tinha 7, Maria tinha 17, que era 10 anos mais velha que eu. Foi 3 anos depois que nós chegamos da Itália. Ela adoeceu no navio, começou a enjoar muito. Aí ela chegou no Rio já doente. Aí complicou o caso dela, ela ficou 3 anos doente. Tinha 7 anos quando ela faleceu. Todo mundo sabe que minha tia Maria sempre morou conosco, né, com a gente. Meu pai tinha um carinho muito grande por ela, porque a tia Maria foi como se fosse a mãe dele, né? Mais velha, a tia Maria era um anjo na nossa vida. Não sei, tia Maria foi para mim uma segunda mãe. Cuidou de mim pra caramba. E ela morava aqui atrás, mas sim, pra mim ela sempre morou aqui. Eu nasci, ela já morava aqui, na Elutiduva. E até o último dia dela. E era a paixão do meu pai, né? Dela. Meu pai de todo mundo, né? Quem não gostava dela. Ela era para nós muito mais uma avó, pelo perfil delicado, cuidadoso. Eu sempre olhava para a tia Maria como uma senhora, uma avó, com aquele sotaque italiano, que eu achava lindo. Saúde, paz. O Senhor abençoe. Profundamente religiosa e exímia costureira. A tia Maria me ensinou a costurar, me ensinou a fazer crochê, tricô. Eu sei que em Barra Mansa ela foi costureira bem de alta costura da sociedade. Não sei como ele aprendeu esse ofício, acho que é um dom mesmo. E ela fazia vestidos de noiva maravilhosos, sabe? E me lembro muito dela dizer que uma boa costureira a gente conhece pelo avesso da costura. Até hoje, quando eu costuro, eu olho do avesso para ver se está bonitinho, se está me lembro dela. Eu tenho essa lembrança da tia como costureira, depois fazer as coisas que ela sempre fez, aquela tradição italiana, né? Que ela sempre ela manteve na família, né? O sotaque ela sempre teve, mas a cultura dela, os doces italianos, o macarrão, os salgadinhos, os pastéis, as coisas, tudo que ela fazia, que ela aprendeu, menina, né? Então, a tia Maria era essa doçura, cozinhava muito e fazia todos os pratos italianos que a gente tem muita saudade, mas que a minha mãe, a Denise e a Luciana, felizmente, tentam recuperar e de vez em quando a gente consegue aí, ter de novo na mesa os pratos que ela ensinou. Tia Maria. Ô, tia Maria, dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Ela não teve filhos, mas se casou com o tio Durvalino, que ela diz que ela se encantou pelos cabelos dele.
Ele era, se eu não me engano, ele chegou a ser barbeiro, trabalhar em barbearia, mas quando veio para Volta Redonda, como era da tradição das cidades, né, os imigrantes italianos, eles tomaram as bancas de jornal, o comércio, né, a divulgação, a distribuição de jornal era um negócio dentro das famílias italianas. E aí meu tio Duvalino foi jornaleiro durante muito tempo. A maioria dos jornaleiros eram italianos. No Rio eram só italianos. E traziam outros conterrâneos lá da cidade, de Paulo. Tem muitos jornaleiros no Rio que é de Paulo, da minha cidade, que foi o jornaleiro daqui trazia outros para cá. O tio Duvalino era muito quieto, ele se aposentou muito cedo, então eu me lembro muito dele em casa ouvindo rádio. Ele ouvia rádio, às vezes, muito alto, e a gente estava, às vezes, na cozinha ou no quarto querendo estudar, e ele na casa dele, próximo, assim, mais afastado no quintal, assim, da nossa casa, né? Ficava a casa dele. E ele ouvia o rádio muito alto. E ele falava muito, às vezes ele comentava as coisas do rádio muito alto, todo mundo tinha que ouvir. O tio Duvalino discutindo com o rádio, reclamando que desde que mudaram a capital para Brasília, esse país não é o mesmo. E ele xingava, porque na época do Getúlio não era assim. Eu lembro disso, tio Duvalino xingando. Eles vieram para Volta Redonda quando souberam que a cidade ia receber a usina. Então moraram em Volta Redonda, no bairro Niterói, ali perto de onde eles moram até hoje. E ali era uma colônia, era um bairro de Barra Mansa. E meu avô veio para cá e trabalhou como peixeiro. No Rio, para vender peixe. E depois, quando nós viemos lá do sítio, foi trabalhar com peixe também aqui em Volta Redonda. Fui o primeiro peixeiro em Volta Redonda. Inicialmente tinha uma barraca numa feirinha na rua Paulo de Fronteira. Tinha umas barracas, feita uma feira, né? Depois o prefeito Sávio Gama fez o mercadinho municipal. Aí meu pai ficou uma loja no mercadinho. Mas quando meu pai tinha barraca lá na rua Paulo de Fronteira, eu ajudava também meu pai na barraca lá também, vendendo peixe, ajudando ele. Já era um rapazinho, né? E vendia peixe também na 60, né? Botava uma cesta nas costas e ia vender lá na... Aí eu vendia só sardinha, porque não podia limpar peixe, não tinha como limpar, então eu vendia só sardinha. Na vila, na 60, naquelas ruas, entrava numa rua, passava para a outra, e eu estava assim, vendendo, gritando, né? Peixe, sardinha. Isso eu era menino, 12, 13 anos. Meu pai era o único peixeiro que tinha aqui na ocasião. Peixe vinha geralmente de Angra dos Reis, para cá. E vendia muita sardinha, porque não tinha restaurantes, muitos restaurantes em Volta Redonda. Volta Redonda no início era carente de tudo, né? E, então, papai vendia sardinha para as cantinas, a sardinha principalmente. Tinha cantina de comprar caixa de sardinha, 70 quilos. O peixe vinha pela Estrada de Ferro, né? Pela Rede Mineira, depois passava para a Central, para trazer para Volta Redonda pela Central do Brasil. Então, chegava as caixas de sardinha aqui, não dei para ir para a barraca, não. Já ia direto lá para esses compradores que tinha cantina, compravam caixa fechada, ficava o dia inteiro funcionário limpando sardinha, fritando e vendendo. E meu pai vendia outros peixes. Atendia também restaurante, atendia o Hotel Bela Vista, né? Era peixe mais nobre, né? Então, muita gente até hoje chama, o pessoal mais antigo, chama meu pai de peixeirinho. Em função do meu avô, que era o peixeiro, ele era o filho do peixeiro, era o peixeirinho. E quem não lembra muito da história curiosa, é que tem gente que acha que é Teixeirinha. Acha que meu sobrenome tinha que ter o Teixeira porque eu sou filho do Teixeirinha. Aí eu tenho que contar a história que não é Teixeirinha, é Peixeirinho. Depois eu fui trabalhar com um Tambasco. O Tambasco estava abrindo uma loja de ferragens. Ele era italiano também. Ele não era italiano, ele era brasileiro, mas foi criado na Itália.
Tambasco era um carrasco de um homem que morava aqui em Niterói. A criançada via o Tambasco na rua com aquela bengala, todo mundo corria. Parecia o Tenório Cavalcante. E nessa loja ele também teve se destacou muito por ser um ótimo funcionário, não só como conhecedor, né, do todo o material que era vendido, etc., mas também porque ele sempre foi uma pessoa de muito bom relacionamento. Trabalhei com ele até... eu comecei com ele em 46. Eu tinha 15 anos. Aí, passado uns tempos lá que estava no Tambasco, o filho da Barra resolveu abrir uma loja filial lá na Rua São João, na esquina lá. E eu fui tomar conta da loja, gerenciar a loja lá. Depois Tambasco queria, já estava já idoso e doente, também queria parar de trabalhar também. Então vendeu a loja que eu estava gerenciando, vendeu para o Ludovico. Aí eu acabei fazendo negócio com o Ludovico, entrando de sócio com ele na loja de cima. Aí com 50%, já em partes iguais. Que a gente passou a chamar de tio Ludovico, porque ele era um pouco mais velho e algumas pessoas pensavam que ele era nosso avô, né, que ele era pai do meu pai. E embora a relação deles fosse desse nível de respeito, né, de pai para filho, ele não era nosso avô, mas a gente queria trazê-lo para a família, então a gente chamava ele de tio Ludovico. Tenho boas lembranças dele. Então era tio e tio. Eles tinham casa em Sepetiba, como a gente tinha também, então a gente estava sempre junto, assim, nas férias também. Era igual de família, que eu considerava ele. Fomos desenvolvendo bem, o negócio melhorou lá. E a Casa Triângulo cresceu de 2 portas, pegou mais umas portas para cima da São João, até por isso o símbolo da Casa Triângulo é aquele triângulo cortadinho, simbolizando o pequeno, a esquina, quando era só 2 portas, que era exatamente um triângulo, por isso que era o nome dela. 2 portas de esquina, você imagina que o fundo dela é igual uma fatia de pizza, né? Por isso Casa Triângulo. As 2 portas na frente e o fundo assim, fazia um triângulo. Por isso que eu botei o nome de Casa Triângulo. Mas depois foi desenvolvendo, nós compramos mais 2 lojas pegadas, que era uma joalheria e uma barbearia, e aumentamos. Né? Aí cresceu, perdeu o formato de triângulo, né? Mas foi o desenho dela, foi em função desse crescimento. Ficou maior, ficou um retângulo quase. Então, o tio Ludovico foi o sócio do meu pai, até que em algum momento, já por avançada idade, meu pai comprou a parte dele e ficou o único dono da Casa Triângulo. Mas o Ludovico gostava muito da loja. E mesmo depois que ele não tinha mais nenhuma ligação, que já não era mais sócio, mesmo assim ele ia todo dia na loja. Todo dia ia lá, ficava uma manhã lá, encontrando com os amigos, conversando e me ajudando também às vezes. Inclusive, eu me lembro bem que ele ficava na loja para a gente viajar para Sepetiba. E deixava o Ludovico tomando conta da loja para mim. E assim ficamos alguns anos assim, até que ele faleceu. Mas eles tinham muito negócio, fizeram construção junto. O tio Ludovico era uma pessoa muito amiga do meu pai, muito amigo, muito próximo de nós. Fomos sócios durante quase 20 anos, nunca tivemos um atrito. E sempre dando muito bem com a família também. Muita gente pensava que ele era meu pai, porque ele era bem mais velho do que eu. Quando nós fizemos a sociedade, eu tinha 24 e ele 55. Então podia ser meu pai, não tinha idade para ser meu pai. Muita gente pensava que ele era meu pai. Com a expansão do negócio, meu pai tinha muito movimento na loja e precisava de bons funcionários. E um funcionário que muito jovem, se eu não me engano, 15, 16 anos, entrou como vendedor na loja foi o Márcio. E por ter um perfil muito parecido com meu pai, de ser, além de bom vendedor, era uma pessoa de muito bom relacionamento, uma pessoa muito agradável, muito gentil, muito sensível, de bom humor, né, divertido. Ele e meu pai se aproximaram bastante, a ponto dele ser, assim, não havia esse cargo formal, mas ele era o gerente.
E ao longo dos anos ele foi assumindo as compras, os negócios, e ele era um administrador geral da loja e depois da outra loja que foi aberta também, se não me engano, nos anos 90, na Gustavo Lira. Ele era tão próximo e a relação dele com meu pai era de tanta intimidade, mas também de respeito, que muitos pensavam que ele era também filho do meu pai. Então ele foi um irmão também que a gente adotou. Então essa loja também nos deu um novo avô e um quinto irmão, que era o Márcio. Meu pai faleceu aos 41 anos e eu comecei a trabalhar no comércio na 207. Depois disso eu fui trabalhar com o Vandir de Carvalho. Aí trabalhei lá mais um ano. Aí depois eu conheci o Jerônimo, que era vizinho lá da Casa Triângulo na São João. Eu saí do posto e encontrei o Jerônimo, que era açougueiro do lado da Casa Triângulo lá na São João. Aí comentando com ele, falei, não, eu vou ver se eu arrumo para você lá. Chega lá 10 horas da manhã, que eu vou conversar com o senhor Tomaso lá e a gente vamos ver. Falou comigo uma vez se eu não queria colocar um rapazinho na loja, eu estava precisando, que é um rapaz que morava no 17, muito bonzinho. Aí ele falou, manda pra cá pra gente ver. E ele apresentou o Márcio. Aí chegando lá em 74, eu cheguei lá 10 horas da manhã, aí o Jerônimo me apresentou o seu Tomás e tal. Aí o Márcio começou a trabalhar comigo. Era rapazinho, novinho. E quando foi meio-dia eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar. Meio-dia eu comecei a trabalhar. Bem parecido com meu pai, com muita vontade, muito gosto pelo trabalho, pelo balcão, um funcionário exemplar e que todo mundo gostava também, entendeu? Muito atencioso. Mas muito esforçado. Acabou, depois de um certo tempo, depois ele também ficou mais velho, eu dei até a gerência da loja para ele. Aí ficou comigo, vou até aposentar. Foi muito bom empregado. E fiquei lá 20 anos na esquina da São João, né? 20 anos trabalhando lá. Depois abriu a loja nova, na Gustavo Lira. Fiquei mais 20 anos e consegui aposentar lá com 36 anos e meio. Ainda fiquei, depois da aposentadoria, fiquei mais 3 anos e pouco. Porque a identidade dos dois era muito grande. Isso era muito legal, eu me lembro disso perfeitamente. O Márcio, logo que entrou, tinha funcionários mais antigos, que tinham mais nome, mais conhecimento, e rapidamente o Márcio veio se destacando no meio dessa turma, que uns foram aposentando, outros foram saindo, e o Márcio veio a ser o gerente, das pessoas que agarraram a unha ali e ajudou a levar o nome da loja assim, mais longe, sabe? Foram 40 anos, né, de luta ali, a gente junto ali sempre, junto e tal. Só tem que agradecer esses 40 anos que eu tive com ele. Eu considero ele até como um pai, que meu pai, né, me deixou com 9 anos de idade e tal. Sempre considerei ele até como um pai, que ele sempre foi uma pessoa muito boa para mim, só tem que agradecer. Era uma loja que realmente era como se fosse hoje em dia essas lojas Magazine, né? Porque vendia de tudo mesmo, desde material de pintura, né? De ferragem, vendia também artigos que eu mais gostava, eram artigos assim domésticos, né? Máquinas. Tinha um slogan que meu pai criou, que era: se está difícil de achar, vai na Triângulo que tem. De panela, ferramenta, tinta, tudo que você imaginava. E se não tinha, ele mandava buscar. E vendia tudo mesmo. Tudo que a pessoa pensava. Vinha nego lá do final do açude, do Al Retiro, comprar na casa. A referência era a Casa Triângulo, Casa Triângulo. Vai na Casa Triângulo que tem. Inclusive até depois tinha um negócio na nota fiscal, vem na Triângulo que tem. Todo mundo falava que não tiver, que você não achar, vai na Casa Triângulo que você acha. Vai na Triângulo, vai na Triângulo que tem. Era uma doideira, como que cabia tanta coisa naquela loja ali pequena. Tinha estoque bom, sim. Eu tinha 3 depósitos, né? Eu lembro do vendedor da Souvenir falar que era a maior loja no interior do estado de venda de souvenir. Chegava caminhão, assim, carreta de tinta Souvenir, encostava na esquina ali da São João para descarregar a mercadoria. Era uma casinha ali que tinha sido a pensão que meu pai desativou e todos os cômodos eram depósito.
No meio do escritório tinha mercadoria que ficava entulhada porque não tinha mais onde colocar. A gente tinha um depósito na Roberto da Silveira, que era um prédio que ele construiu com o meu tio Ludovico. A parte de baixo do prédio eram 2 lojas que ficavam fechadas, que era o depósito da loja. E meu pai atendia os vendedores no balcão ali. Estava atendendo, os vendedores chegavam, ele pedia para esperar, parava de atender, ele atendia os vendedores. E vinha gente oferecer de tudo, todo mundo queria vender para nós. Aí um dia meu pai comprou, ele gostava muito de comprar quantidade para ter preço melhor. Um dia meu pai comprou, o cara veio oferecer para ele pregador de roupa. Umas cartelinhas pequenininhas de 12, embaladas assim. E o cara foi baixando o preço, como meu pai viu, falou assim, cara, esse preço aqui, se eu comprar quantidade, ninguém vai ter preço melhor do que eu. Ele comprou um caminhão de pregador de roupa. O cara tava com um caminhãozinho, baú lotado para vender para a cidade inteira. Sei lá, o cara encheu o caminhão, falou, vou sair vendendo, vou levar um mês para vender, depois volto para casa com isso. Meu pai comprou tudo. A gente foi uma dificuldade para colocar, todo mundo chamando meu pai de maluco. Eu sei que nós ficamos vendendo pregador de roupa com preço bom até sei lá quantos anos. Tinha um metro grande a loja. Sempre que ele ia abrir a loja, tinha gente esperando abrir. E era mesmo um movimento absurdo. Que eu lembro que a gente chegou a ter na lojinha que devia ter de balcão uns 5 metros na parte de cima e uns 7 na parte de baixo, tinha 24 funcionários atendendo, fora o caixa, né? Sábado de manhã, então, era o dia do maior movimento, aquilo lá era uma loucura. A gente trabalhava de 8 a meio-dia e meio só. Você chegava para abrir a loja, já tinha gente na porta esperando. A gente chegava lá às 7h30 da manhã, já tinha lá muita gente esperando na porta lá. O Gelson até brincava, né? Às vezes, esse que jogava sinuca comigo lá no Almeida. Ele disse que para comprar na casa de Tirana tem que ser amigo, tem que ser pistola do Tommaso. Tem que conhecer o dono, senão você não consegue comprar. Ficava gente lá de trás gritando e os balconistas esperando. Porra, me atende, gente, era puxado assim, era uma coisa impressionante. Você atendia 1, 2 ao mesmo tempo. Quando o cara estava escolhendo no balcão o que ele queria, você já deixava ele ali à vontade para não deixar os outros esperando. Era intenso o negócio. Eu falo que aquilo ali parecia que eu estava trabalhando na cantina de colégio na hora do recreio. Todo mundo querendo lanche e você só ter aquele tempo ali. E era o dia inteiro assim. Era muito legal, muito louco você parar para pensar isso hoje. A Casa Triângulo tinha essa história de que era o primeiro emprego de todo mundo. Eu tenho muitos amigos, muita gente que são amigos até hoje, amigos que já aposentaram, foram para outros empregos, mas que falam que a grande escola dele foi a Casa Triângulo. E aí você imagina um menino de 14 anos que não tinha noção de nada, de repente entrar numa loja que vende tudo que uma casa precisa. Entendeu? Ele nunca foi proprietário de uma casa, nunca teve que administrar. E de repente ele teve que aprender um monte de coisa e eles bastava alguns meses, que ali era tão intenso que ele passa a entender de tudo. Entendeu? Ele fala, pô, minha grande escola foi a Casa Triângulo. Não só pelas amizades que eu fiz, mas também pelo conhecimento que eu passei a ter com relação a tudo que uma casa precisa. Né? Outros continuaram no comércio, outros foram para outras profissões, mas todos eles que eu ouço, que eu encontro, falam até hoje, me perguntam do pai como é que tá, fala com muito carinho, com muita saudade e agradece até hoje por causa disso. Para você ter uma ideia, esses anos todos, que mais de quase 60 anos de loja, ou 60 anos, nós nunca tivemos um processo, nunca tivemos uma briga judicial com um funcionário. E era tudo amigável. Assim como eles entravam e criava aquele vínculo de família, uns casavam, e eles, no caso, meu pai e minha mãe já foram padrinhos, e até hoje eles ainda se encontram, entendeu? Já estão todos casados e tudo. E cria-se. O Márcio, por exemplo, eu tenho ele como um irmão, porque a gente sempre participou do casamento da filha, do nascimento. Então é um vínculo muito, muito legal que a gente criou com os empregados. Quase todos, não tem nenhum assim que a gente possa dizer que saiu de mal com a gente, entendeu?
Onde encontra é festa, seu tomada. Tem gente até que já saiu da loja há anos e ainda vem aqui para arrumar uma televisão pro meu pai, uma coisa, trazer cerveja para ele, que às vezes ele não consegue buscar. Isso é um exemplo. Ele emprestava para casamento os pratos, que eram aqueles pratos brancos convencionais. A pessoa usava no casamento e devolvia. Eles não compravam, não. Lavava e devolvia. Era muito engraçado. A pessoa ia lá assim, agradecia muito meu pai pela ajuda. Então era a maneira dele ajudar. E outra vez também eu lembro que ele vendia arame farpado, cordas, essas coisas todas. E um senhor, que é até o Juca, ele tem o bar do Juca lá no Eucaliptal. O Juca, um dia conversando comigo na loja, contou que ele foi um dos primeiros que veio aqui para Volta Redonda e que ele morava num quartinho e que ele precisou de arame farpado para cercar esse terreno dele, lá no Monte Castelo. E meu pai deu o rolo para ele. Você usa o que você tiver que usar e depois você me fala quanto que você gastou. Então era uma época muito confiável, muito legal. E essas amizades solidificaram para toda a vida. A transição, talvez, do meu pai para a gente não deve ter sido a ideal, né? Uma coisa que eu lembro bem que foi a época da privatização da CSN, 35 mil funcionários, de um dia, de um período curto para outro, caiu para 8 mil funcionários. E desses 20 e tantos mil que saíram, muitos começaram a montar lojinhas no estilo da Casa Triângulo nos bairros. Toda a cidade vinha para o centro para comprar na loja, porque sabia que lá tinha. E o pessoal começou a montar isso nos bairros, o que tirou muito do fluxo. Fora isso, crise econômica e falta de habilidade também de quem estava tomando conta. O ponto ali era muito bom na época que você podia parar carro ali perto e que Amaral Peixoto era o grande centro de Volta Redonda. Então todo mundo ia para lá e aproveitava para fazer as compras na Casa Triângulo. Era fácil de parar e tinha de tudo ali. Então a pessoa não perdia tempo procurando as coisas, né? Ia ali num lugar só então é uma loja que estava à frente do seu tempo. Mas depois, com o tempo, foi surgindo o comércio de bairro e com isso as pessoas, né, vão desistindo de sair para comprar uma coisa que às vezes tem próximo da casa dele, mesmo que por um preço um pouquinho mais alto, né, pela comodidade de não ter que ir no centro. Então isso foi uma coisa que a loja não soube lidar com essas mudanças. Eu fui lá na casa dele, né? Sua mãe estava até presente. Eu fui lá falar que eu ia sair. Aí eu fui lá acho que em abril, março, sei lá, falar com ele que eu ia sair em setembro, assim, né? Porque são 40 anos juntos ali, não podia sair de qualquer maneira. Mas saí tudo bem, não teve nada. No último dia lá ele foi lá me dar um abraço, nós choramos. Né? Qualquer homenagem que a prefeitura faça, de Volta Redonda faça para ele, acho que ainda é pouco, porque ele realmente é uma das pessoas que estão aqui desde o começo, entendeu? Ele ficou muito feliz com isso. Quem ofereceu a ele foi o Paiva, que é um amigo particular, né, nosso também, meu companheiro. Mas eu acho mais que merecido. O cara está aqui desde antes de Volta Redonda, se a Volta Redonda era distrito de Barra Mansa ainda. Ele foi muito importante para a cidade mesmo. Eu fui lá, né, para prestigiar, né, merecidamente, né, porque é um homem que lutou muito aí, trabalhou muito em Volta Redonda, conquistou tudo que ele tem aqui em Volta Redonda, então ele foi merecidamente. Né. A homenagem tem que ser feita pela Câmara de Vereadores, e aí quem fez essa homenagem, quem convidou meu pai foi o Jari, que hoje ainda é vereador, um grande político aqui da nossa cidade, e que fez essa homenagem para ele. Ele guarda com muito carinho, que o pai é muito... Ele gosta desse tipo de coisa, sabe? Antes já tinha ganho já o título que é cidadão pioneiro. Já tinha ganho já um título já. Mas isso é mais importante, esse é cidadão Volta Redondense. Eu me orgulho muito disso. Eu lembro dele ter recebido o prêmio, se eu não me engano, em 2011,
de comerciantes mais antigos da cidade. Eu vim de Belo Horizonte para participar disso. É o comerciante mais antigo em atividade. Ganhei um troféu também. Segundo o levantamento do CDL, era o comerciante na ativa há mais tempo na cidade. A lojinha foi aberta em 55, 2011, essas contas aí, 66? Não. 50 anos foi 95. Eu não sei fazer conta, tá vendo? Por isso que a loja não Eu sou Antônio de Almeida Neto, sou filho de Porfírio e Marisa, Porfírio amigo de infância do seu Calantino Tomaso, do bairro Niterói, e conheço a família já por muitos anos. E tive uma convivência bastante interessante com o seu Calantino Tomaso. Muitas histórias contadas pelo meu pai a respeito dele, das coisas engraçadas, das tiradas dele, né? E depois, na convivência aqui em Volta Redonda, nas peladas lá da Almeida e Filho. Eu lembro desse bicho, moleque, sei lá, 5, 6 anos de idade, todo sábado à tarde eu colava com meu pai para ir na pelada. Na época era no Aero. Até que um dia, um sábado desse, ele foi pro Aero e não teve a pelada, eu tava com ele. E aí alguém falou para ele que tinha uma pelada no Almeidão. Me lembrei que o Porfírio sempre me chamava para ir lá na Almeida, e lá eu jogava os sábados também, né? Aí chegamos lá e encontramos lá, baixo conhecido, né? Aí tava começando a pelada lá, eu lembro que ele já chegou todo mundo, seu Tomás, aquela coisa. Ele jogou lá dessa época até fazer 75 anos. Né? E antes, sempre, na loja, todo dia chegava um e falava: caraca, seu pai era bom de bola. Não sei, não foi profissional porque não quis mesmo. Tinha uma qualidade muito grande de futebol, ele não foi profissional porque não quis. Naquela época o futebol também não se ganhava o que ganha hoje, entendeu? Com carteira assinada até tudo, um jogador. Mas é profissão meio de araque, né? Ele me conta que ele fazia parte do time do Canto do Rio, que era um dos times do interior mais forte que tinha. Fomos campeões em 1953. E isso fez com que eu ficasse mais popular, mais conhecido na cidade. E quando tinha jogo contra os times grandes do Rio, ele era chamado para jogar, para defender o Canto do Rio, que era como se fosse o time do Voltaço daqui. Entendeu? Ele falou que já jogou contra o Flamengo, contra o Botafogo. Entendeu? E os amigos falaram, seu pai no meio de campo era porque ele tinha um domínio muito bom, uma visão de jogo muito boa. Vinha a bola torta que viesse, o que pegava, botava no chão, levantava a cabeça e pum, no pé de quem ele queria. Impressionante. Corria pra caramba e tinha uma proteção de bola muito grande. O pessoal falava, dividir com teu pai parecia que estava dividindo com um poste, porque você batia nele, ele pum. O bicho era travado, era seco. Ele jogou bola, né, a vida inteira assim. Cheguei no Aero e vi ele jogar lá, ele era canela dura. Ele chegava junto mesmo. Eu lembro que eu brincava com ele no quintal de tentar roubar a bola dele desde pequenininho. Era difícil, porque ele protegia muito a bola, eu pequenininho, não tinha corpo, tentava chegar nele e não conseguia chegar na bola. Batia nele e voltava. E ele tinha essa qualidade, que o pessoal falava. Os amigos falavam todos, se você jogar 10% do que seu pai joga, você já vai ser bom de bola. Ele casou com o futebol e com a cerveja. Aí encostava aquele carro no sábado, depois que fechava a loja, os colegas dele, tudo dentro de um carro, um baita de um carro lá, não sei que carro que era. Se era uma Kombi, não sei. Ô, Tomás, a patroa vai deixar ou não vai? Uns gritavam lá de dentro.
E aqui eu joguei, antes de jogar no Cambinho, eu joguei no Juvenil do Transporte, joguei no Guarani, vários clubes aqui. Mas o time de coração meu aqui era o Canto do Rio. Uma vez lá numa pelada, seu Tomaso lá jogando bola conosco, era engraçado, porque ele é uma pessoa com a idade bem mais avançada do que nós, mas ele tinha um desempenho notável, né? Uma saúde, uma coisa de doido. E com o futebol dele lá sendo praticado, mas nesse dia aconteceu um fato inusitado. O doutor Joaquim, que é jogador lá da pelada até hoje, chutava muito forte de perna esquerda, foi dar um balão na bola. E quando ele deu um balão, quem que apareceu na frente daquela bola? O seu Tomaso. O seu Tomaso tomou uma bolada no queixo. Foi um nocaute igual daqueles do Mike Tyson nas lutas. Pegou no queixo dele de baixo para cima. Ele chegou a flutuar e caiu no chão, demolido. Ele desmaiou. Foi um susto para nós. A canhota dele era potente para chuva. Aí nós fomos lá, aquele socorro, Joaquim, uma pessoa, um doce, mas uma ignorância para chutar a bola, né? Constrangido, não sabia o que fazia, mas médicos jogando, não, levanta o homem. Aí eu estava lá na vila, um amigo me ligou, falou assim, Zé, onde você está? Eu falei, estou aqui na vila. Ele falou, rapaz, seu pai está aqui no Almeida, aqui, eu já sabia, terça-noite, lógico que ele estava lá. Ele falou, seu pai levou uma bolada aqui, ele está meio grogue, você pode vir aqui, que a gente está preocupado com ele. Eu falei, não, estou indo aí agora. Aí, pum, já estava na vila, saí, cheguei lá, e já tinha se recuperado, o pessoal me contou que ele tinha levado uma bolada muito forte na cara, que ele chegou a sair do chão, tão forte que foi a bolada. Conheço o Joaquim, canhotinho, chuta forte mesmo. Diz que pegou em cheio, e diz que ele saiu o corpo do chão assim, igual um nocaute de boxe, e já caiu apagado. Aí quando eu cheguei, ele já tinha se recuperado, mas foi aquela pancada na cabeça que você leva, de que eu já vi algumas pessoas acontecer, eu fiquei tranquilo por isso, que a pessoa fica com amnésia temporária, ela fica um tempo sem lembrar do que aconteceu. Mas diz que ele chega a levantar do chão, tão forte a bolada que foi. Eu fiquei meio bobo, meio fora de mim. E fica repetindo a mesma pergunta várias vezes. E aconteceu isso com meu sogro num acidente de moto, já aconteceu com outros amigos também que eu tive perto. E ali eu falei, bom, aconteceu igual aquele caso. E sentei do lado dele no campo, e a pelada continuou ali, e eu fiquei conversando com ele, e ele me perguntando. Falou assim, o que aconteceu? Aí eu falei, pai, você levou uma bolada aqui. Ele falou assim, tá. Mas foi gol? Eu falei, não, foi gol não. Seu avô recobrou o sentido, né? Mas assim, meio abobado, ficou abobalhado. E passou alguns dias em observação. O troço foi violento mesmo, né? E tiveram que trazer ele para casa, ele não lembrava nem onde era a casa dele. Contam que, minha mãe principalmente, conta que pelo menos um dia ou dois depois ele não se lembrava de nada, nem dela mesma. E ela ficou muito assustada, porque ele acordava e não sabia quem era aquela mulher ali do lado dele. Então deve ter sido bem inusitada essa experiência. E a turma brincava, esse que é o tom engraçado dessa história, que no dia seguinte ele estava indo na padaria comprar carne e estava indo no açougue para comprar pão. Ficou todo meio trocado. E ali a carreira de futebol dele começou a se cercar de mais cuidados, né? Ele com aquela idade avançada, né? Já há mais de 70 anos jogando no meio lá de... Eu tinha meus 40 anos, então assim, uma diferença muito grande, os outros em torno de 50 na época, né? Mas ele lá junto, assim, mostrando a tenacidade dele, a saúde dele, a amizade dele, o comportamento dele amigo. E ele conseguiu jogar até os seus 70 e poucos anos lá no Almeida, tive prazer de jogar com ele, fiz questão de jogar no Almeida, porque eu sabia que era a oportunidade que eu tinha de jogar com ele um tempo, porque na época a diferença de idade era muito grande, a gente nunca conseguiu jogar junto.
Só precisei ficar velho para poder brincar com ele um pouco. E era impressionante mesmo, apesar de saber que ele estava idoso, o domínio de bola, a vontade de jogar bola e o preparo físico. Ele era aquele cara que estava lá na primeira pelada e estava até a última. E você via muita gente nova indo embora, cansado, e ele fazia questão de só jogar quando parar, quando o pessoal parava mesmo. Vontade muito grande de jogar bola que ele tinha. A vida nossa, sempre de férias, sempre foi Sepetiba. Ele comprou a casa, ele diz isso, que comprou a casa no dia que eu nasci. Eu nasci em março de 66. A Cristina, sua mãe, e a Denise ainda eram novos. Né? Sepetiba, quem não sabe, é na zona oeste do Rio. Hoje acho que é um lugar um pouco perigoso, mas na época eu me sentia... Parecia que eu estava num sítio. As ruas eram de terra, conhecia todo mundo, né? A gente sempre foi de brincar, sempre muito solto, conhecia todo mundo, não tinha perigo que tem hoje. A gente ia de manhã para a praia, ficava até a hora do almoço, almoçava e ia até tarde da noite brincando na rua, jogando bola, subindo em árvore, pegando coco, brincando de pique-esconde e contando piada. E a vizinhança toda era muito unida, né? Naquela época a gente não tinha as internets que tem hoje, nada. Então, você queria se divertir, você tinha que ir para a rua para brincar, e interagia com todo mundo. E a nossa casa tinha um quintal muito grande em Sepetiba, com muitas árvores. Então a gente era praticamente o ponto de encontro de todo mundo, da garotada, uma garotada muito humilde. Meu pai sempre fazia uma coisa diferente, minha mãe fazia os aniversários lá, bolo. Então sempre tinha a nossa casa como onde a garotada toda gostava de se encontrar ali e tal, porque tinha as brincadeiras e comida à vontade para todo mundo. O valor de ter férias e ter um lugar para passar as férias, principalmente perto do mar, eu acho que é ter do meu pai. Então, a casa de Sepetiba, depois que nós fomos nos tornamos jovens e crescendo um pouco mais, a Sepetiba não era mais o melhor lugar para moças e para os meninos, né? Era um lugar mais periferia, subúrbio, então meu pai queria oferecer lugares mais adequados, né? Mais seguros para a gente. Porque ela começou a ficar um pouco mais perigosa, Sepetiba, porque meus amigos de infância começaram a se envolver naquela época com as pessoas erradas, né? E meu pai percebeu, eu não percebia isso, ainda era muito inocente, mas meu pai começou a perceber isso e viu que ali ia ficar perigoso para a gente. A Denise tinha acabado de se casar e foi passar a lua de mel em Cabo Frio com o Renan. Aí ela mandou umas fotos e falando que tinha ficado encantada com a cidade. E ela voltou de lá maravilhada, porque aquela praia de Cabo Frio, né, não existe nada igual. Aí ela voltou e falou, não, vocês têm que conhecer aquilo lá, tem que conhecer. A gente foi para Cabo Frio em 82. Cabo Frio ainda era muito pequeno, meu pai alugou um apartamento lá, ficamos 15 dias em Cabo Frio. Foi assim, uns 15 dias maravilhosos, sabe? A praia é muito boa, a gente ficou torcendo para chegar o outro verão para a gente ficar mais um tempo lá. Aí, um ano depois, a gente foi passar férias também de novo. O pai alugou 30 dias lá no condomínio Forte Mares, que tinha acabado de ser construído. Aí ele alugou do Telei, apartamento 102A. Lá no Forte Mares encontrei com um amigo também, que conheci antes. Um dia conversando com ele lá na portaria, ele falou, por que você não compra um apartamento aqui? Eu falei, não, eu gosto de ir daqui, o apartamento é bom, mas a minha teoria é a seguinte, em vez de eu comprar, eu depositar aplicava, e com o rendimento dele eu pegava, alugava onde eu queria todo ano. Aí ele falou comigo, mas tá certo, mas você, se pensando assim, você nunca vai ter apartamento, então. Por que você não faz como eu? Eu comprei na prestação baixinha, 15 anos, a prestação baixinha, então eu pego aqueles boletos para pagar, misturo com os pagamentos da loja, com os duplicados da loja, pago junto e licito. Eu falei, sabe que está certo? Vou fazer isso também. O prédio era novo, ainda estavam vendendo
muitos apartamentos ali, e naquela época tinha uma facilidade de pagamento que era muito grande. Meu pai, nesses 30 dias que a gente ficou lá, ele fechou o negócio no apartamento, a gente já foi mobiliando o apartamento. Quando chegou 30 de janeiro, que acabou os 30 dias de férias, a gente já estava com o nosso apartamento todo pronto, montado, a gente só mudou as coisas e ficamos em fevereiro também. Meu pai já teve muito dinheiro, putz, grilo. Nossa, ganhou muito dinheiro, Santo Antônio. E assim foi por muito tempo. A gente ia de férias, ficava praticamente 2 meses em Cabo Frio. E de lá pra cá, pra mim, assim, era todo julho e dezembro a gente ia pra lá. Eu ficava de dezembro, depois do Natal, até depois do Carnaval, por conta lá, nas férias. E sempre foi uma paixão dele aquilo lá. Ir na pedra pescar, no canal, caminhadinha na praia, jogava bola com a gente. E aí ele, desde então, esse apartamento lá do Forte Mares virou a segunda casa dele, né? E Cabo Frio é a cidade, a nossa segunda cidade, né? Aí no Cabá foi Sepetiba. Foi lá que eu conheci a Dani, no prédio. Que o pai dela também comprou apartamento na mesma época que meu pai. O vô dela era amigo do meu pai, o seu Walter. Bom, meu pai, com essa característica dele de fidelidade, indo para Cabo Frio e ficando sempre no mesmo lugar na praia, é o mesmo lugar? Mesmo. Geograficamente, se você for medir metros da praia, tem um lugar ali que é o lugar do Tommaso. E da mesma forma, a barraca que atende o Tommaso também é a mesma. Então, é o Manel que sempre forneceu cervejas e os quitutes lá, os peixes para o meu pai ao longo desses anos todos. Né? Eu não, tenho certeza, são mais de 30, 35 anos que ele vai regularmente a Cabo Frio, fica no mesmo lugar na praia e é atendido pelas mesmas pessoas, na mesma barraca, que é a barraca do Manel, e os filhos do Manel, que também cresceram juntos conosco, e principalmente com o Renan. É amigão do meu pai também. Os filhos dele são amigos nossos. O mais novo bate de idade com o Renanzinho, aprendeu a surfar com a gente, hoje é salva-vida lá. Até hoje, eu chego lá no seu Manel, pode botar na conta do seu Tommaso, você não precisa de dinheiro para comprar lá não. O seu Tommaso tem moral lá em Cabo Frio, demais. E ficou essa amizade aí. O pai tem um carinho muito grande pelo Manel e isso continuou com os filhos, né? Mais com o Renato e o Renan. Vamos dizer que ele dedicava a vida para o lazer. Então ele gostava de jogar bola, ele jogava sinuca, ele era boêmio, ele gostava de fazer as brincadeiras com os amigos, mas ele gostava também de pescar. E que eu achava muito interessante. Mas eu me lembro de ter noites em que minha mãe ficava em oração e a gente preocupado se ele ia voltar ou não, isso já em Sepetiba, né, quando a gente ia de férias. Em Sepetiba ele pescava também, aí era bastante aquela pescadinha, aquele peixinho gostoso. Um dia chegou com os peixinhos vivos, jogou para cima das crianças o peixe. O Antônio Fernando perdeu a fala, minha filha, tomou um susto. E depois para o menino falar. Ele às vezes passava a madrugada pescando e só voltava na manhã seguinte. Eu me lembro de a gente ter medo dele, sei lá, o barco virar e meu pai morrer afogado. Era o medo da criança naquela época. Que eu acho que é um medo real, né? Não é... Mas isso para uma criança era um terror. Assim, eu lembro que um bom companheiro que ele tinha de pescaria era meu tio Hugo. Era o Hugo, Levi, todos pinguços. Que eu chamava também de tio, mas era tio de segundo grau. O tio Hugo era irmão do meu tio Levi, que é casado com a minha tia Bela, que é a irmã gêmea da minha mãe. Não era meu tio, né? Mas a gente tratava assim, foi meu tio a vida inteira. E era um bom companheiro. Mas eu lembro do meu pai fazer uma pescaria, ir para Mato Grosso, quando ninguém falava em Mato Grosso ainda. Eles foram para Coxim. Coxim hoje é uma cidade bem desenvolvida. Naquela época era uma cidadezinha pequena. Eles foram para lá, ficaram um mês lá pescando, trouxeram muito peixe, muita história para contar. O pai sempre foi muito apaixonado por pescaria.
paramos até de pescar, que não dá para trazer mais tudo que pescamos. Por pescar e por trazer peixe para casa, isso tinha um simbolismo muito interessante, ver a minha mãe limpando o peixe que o meu pai tinha pescado para a gente comer. Disso eu tenho muita lembrança, eu acho isso um simbolismo divino. Então, dentre tantas habilidades do Tomaso, ele também é o exímio marceneiro. Então, desde muito pequeno, eu me lembro de ver serra, torno, uma série de material, aí, de equipamento para marcenaria que ele tinha no quintal de casa, como tem até hoje. Muito habilidoso, muito talentoso com isso também. Até por ter a loja, ele tinha facilidade, né, de adquirir as ferramentas lá. Todo dia ele vinha. Lembro que ele construiu os móveis de Cabo Frio, do apartamento lá. Ah, cara, eu acho que ele, talvez, se não fosse comerciante, ele poderia ser um marceneiro, porque ele tem uma habilidade muito grande e não sei de onde que veio isso, porque eu não me lembro de ele trabalhando em nenhuma marcenaria, não me lembro de nenhum marceneiro dando aula para ele, parecia que é um autodidata mesmo. Eu sempre gostei de trabalhos assim, né? E eu gostava de mexer com madeira, meu hobby era mexer com madeira. Então fazia banco, fazia cadeira, fiz a estante aqui, fiz móvel lá para cá de Sepetiba. Porque eu mexia, já trabalhava com muita ferramenta na loja, vendia muita ferramenta, né? Então, conversava com muito carpinteiro, atendia muito marceneiro. E me interessei. O que eu não sabia, perguntava o freguês lá como é que fazia. Não é muito difícil não, né? As gavetas lá da loja, e fazia os gaveteiros, fazia aquilo com carinho, com um capricho, uma paciência que era de impressionar mesmo. A pessoa trabalhar o dia inteiro, chegar de noite e ir para a serra e ficar lá no quintal fazendo esse tipo de trabalho. É um dom mesmo que ele tinha, fora de série. Ele fez os móveis na nossa casa de Sepetiba, ele construiu camas e guarda-roupas e armários. A gente tem estantes na casa até hoje, feitas por ele, né? De tão boa qualidade, que está, sei lá, quantos anos, 40 anos, 50 anos tem. Então ele também tem esse talento da marcenaria. Ele era muito habilidoso mesmo nessa parte. Não só marcenaria, parte de elétrica, coisa, ele desmontava, parede dava problema, liquidificador dava problema aqui, tinha negócio de mandar para assistência até comprar novo, não. Ele desmontava o troço e ficava futucando, soldando, mexendo, até fazer o troço funcionar de novo. Às vezes ficava 3 dias, às vezes apertava um parafuso, o negócio funcionava também, impressionante. E eu tenho eu e o Alexandre pegamos esse hábito dele. Deu problema, antes de mandar para qualquer lugar para consertar, a gente tenta fuçar um pouquinho. Ontem mesmo eu estava com ele desmontando o telefone, para ver se conseguia arrumar, porque o visor parou de funcionar. A avó Cidinha veio menina de Iguaçuí, com a família, uma família de 17 filhos. Os mais velhos já tinham se casado, ficaram em Iguaçuí. Ela veio com, não sei dizer quantos, mas no mínimo uns 10. Vieram para Volta Redonda e moraram inicialmente numa casa no Conforto, depois se mudaram para Niterói, perto também de onde meu pai morava. Nunca soube do pai ter outra namorada e nunca soube da mãe ter outro namorado. Eu sei que a família da minha mãe eram muitas irmãs, né? A família muito grande, e o assédio ali era grande. E meu avô disse que era muito bravo. Não era fácil chegar não e conquistar. E é daquela época que se o pai não autorizar, a filha não namora. Entendeu? Não bastava os dois querer. Essa história de Romeu e Julieta ali não acontecia, não. Quer ver que coisa engraçada? O primeiro namorado meu, que eu nem falava com ele, só olhava, era neto de italiano. O segundo namorado era um piloto que vinha fazer treinamento aqui no Aero, então ele quis casar comigo. Eu, não quis. Era Minardi, Orivaldo Minardi, filho de italiano. Aí o Tomaso, meu cunhado, falou, o Tomaso está na fila.
Eu terminei com o Minardi, porque ele veio com tudo para casar comigo e eu não quis. Eu não ia casar com 18 anos, de jeito nenhum. Eu conheci ela através do Malhanô. O Malhanô era muito amigo e jogava bola, futebol do mesmo time que eu jogava. E ele começou a namorar a Penha. Aí me interessei pela Cidinha, a Aparecida. Aí o Malhanô que serviu de cupido, nos aproximou. Aí ficou na fila o Tomás, o Malhanô que me arrumou, né, meu cunhado. Aí comecei a namorar o Tomás, italiano. E ali, certamente, eles se cruzavam pelos caminhos. Minha mãe indo provavelmente para a igreja, meu pai indo e vindo do trabalho, para sinuca, para noite, que ele também era um homem de boêmio, né, vamos chamar assim, e muito bonito. Minha mãe também linda, uma princesa. Então, acho que ao se encontrarem, isso foi uma força de atração. Eu já conheci ele aqui do bairro, né? O meu pai ainda falava, não olha para homem que está dentro do bar, porque não serve você casar com homem que vive no bar. Ah, mas eu olhava, eu ia para a igreja e está ele lá no bar, né? Aí no dia da festa de Santo Antônio, eu comecei a namorar o Tomás. A certain face can lead Um dia nós marcamos para ir ao cinema. Para ir ao cinema tinha que ir a irmã e o irmão tomando conta. Não podia nem dar a mão. Minha irmã Chiquinha e meu irmão Getúlio. Foram os dois no cinema comigo. Eu lembro que meu pai era muito, assim, ele sentia muito orgulho, né, de estar namorando a minha mãe. E gostava, assim, de se apresentar bem. Uma certa vez ele mandava, naquela época tinha um alfaiate, fazia os ternos, e ele apareceu de terno branco, todo branco, para minha mãe. Veio o Tomás de terno branco, de linho. Todo. Eu falei, quando eu vi ele de terno branco assim, eu falei, é bicheiro. Que bicheiro que usava terno branco naquele tempo, malandro, né? E ela achou horrível. Ela fez ele tirar o terno, vai ser um bicheiro, sei lá o quê. E ele ficou muito arrasado. Pode voltar. Pode voltar que eu não saio com você assim, não. Aí ele voltou e deu o terno, não sei nem o que ele fez, deu para alguém, não sei. Nunca mais usou branco. Meu pai sempre foi trabalhador, né? E acho que isso ajudou meu avô a aceitar ele como genro. Quando meu pai se casou, ele já era funcionário já trabalhava na Casa Triângulo, né? E num momento de muita prosperidade. Então ele, junto com o sócio, né, o tio do Vico, eles compraram um terreno e construíram 2 casas, uma para cada um, e nenhuma delas foi onde ele foi viver com a minha mãe logo que se casaram. E foi nessa casa que nós 4 nascemos, que é exatamente a casa ao lado onde hoje ele vive, porque depois ele comprou a casa do tio do Vico e nós nos mudamos para lá depois de uma reforma que é a que existe até hoje. E a vida deles era uma vida de casamento daquela época, anos 60, 70, né? A esposa zelosa e cuidadora da família, o pai provedor, trabalhador. Ay sera nadie me salietti
sai adò sto cuore ingrato chiudi spieggi te fa meno un po' adò lo fuoco coce ma si fuie e lascia sta e non te corri appresso non te struie sulla guarda Yamma, yamma, in coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, in coppa, yamma, ya. Curicula, curicula. Coppa, yamma, ya. Curicula. Gustavo, você vai para a escola? Não. Se ne saluta la capodia e chiuta poi tornata poi venuta sta sempre a casa la capa botta torna attorno a te il cuore canta sempre noi da tuorno sposammo in Yamma, yamma, in coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, in coppa, yamma, ya. Funicula. In coppa, yamma, ya. Funicula. Yamma, yamma, in coppa, yamma, ya. Yamma, yamma, in coppa, yamma, ya. Funicula. In coppa, yamma, ya. Funicula. Há 50 anos de casado foi uma festa, né? A gente preparou com muito carinho, a gente gostaria de ter feito muito mais, mas a gente conseguiu fazer de uma forma que reuniu uma grande parte da família que não se encontrava há muitos anos. A minha mãe linda, lindíssima. O meu pai vestindo o mesmo terno do casamento. Isso é o mesmo terno que ele usou quando eu me casei. Então ele se casou com aquele terno, ele me casou com aquele terno e ele renovou os 50 anos de casamento com o mesmo terno. Isso mostra que o tecido era bom, né? Era uma casimira inglesa de primeiríssima qualidade. Além disso, mostra a estabilidade do meu pai, de se manter fisicamente nas mesmas medidas de quando se casou. Isso eu espero que seja hereditário. Mas a festa foi linda e muito engraçado porque tinha um violonista que tocou no casamento e depois na festa. Inclusive a gente selecionou músicas da juventude, músicas da época que eles namoravam. Foi muito emocionante quando eles cantam uma música que a minha mãe cantava para ele. Isso foi muito emocionante de ouvir. Eu não esqueço, que a noite muito divertido ver o meu pai depois tocando, simulando que estava tocando violino, que mostra essa característica dele de ser irreverente, de ser divertido. Com vocês,
Tommaso e seu violino mágico. Esse bom humor que eu acho que é o segredo. Se você me perguntar qual é o segredo do meu pai e da minha mãe também, eu diria que, entretanto, todas essas qualidades que eu já citei, o bom humor, eu não vejo com frequência, não vejo, claro que algumas vezes sim, mas não vejo com frequência o meu pai mal-humorado, esbravejando. Ele é extremamente bem-humorado, assim como a minha mãe também, extremamente bem-humorada. Eles não têm ira, não têm raiva, né? Eles, diante de um problema, eles ficam resignados e procuram a solução. Que eu acho que isso é um ensinamento que resolve quase todos os problemas na vida. Quando você sabe o momento de parar, pensar e buscar uma saída. Ou, se não houver saída, saber resignar também. Então, essa sabedoria que eu acho que fica como um legado na família, tanto do meu pai quanto da minha mãe também. Da minha mãe ainda isso tudo iluminado pela fé, que eu acho que é o grande esteio, marco de mastro de apoio de todos nós. Mas meu pai sempre tem as histórias dele, embora eu já conheça quase todas, mas todas as vezes a gente ri. Ele pode repetir, eu falo assim, já sei, mas é muito engraçado. Ele tem o dom de contar e as coisas que não são de hoje em dia, da época dele, né? Ele é muito espirituoso, ele tem umas sacadas rápidas que é muito bacana. E as piadas que ele conta, ele pode contar 20 vezes a mesma piada que você vai rir as 20 vezes, como se fosse a primeira vez que você escutasse. É impressionante. E muito engraçado, sempre foi. E sempre de bom humor, nunca vi meu pai mal-humorado. Mesmo que esteja com algum problema, assim, ele sempre tem uma piada. E sempre com tiradas engraçadas, ele era muito sutil para fazer coisas engraçadas. Transparece, né, muitas vezes alguma seriedade, mas no fundo está fazendo uma gozação assim, uma brincadeira com a pessoa, né? Eu imagino o que foi ao longo da vida dele de jovem, né, na época da juventude dele, que meu pai se referia a ele com muita alegria. O senso de humor dele é uma coisa assim, muito, muito forte. Eu lembro a gente, quando pequeno, a gente juntava no Natal a família toda, as irmãs da minha mãe, né, os dias dos agregados, né, meus tios, filhos. Naquela época a família, hoje acho que não consegue juntar, porque se juntar todo mundo, sei lá quantas pessoas dão, porque minhas tias, né, já são bisavós, não sei, cresceu muito a família. A família da minha mãe eram 17 irmãos com ela. Então, quando chegava Natal, a gente juntava na casa de alguém, às vezes na casa da tia Tereza, na vila, alguns anos, depois na casa da minha tia Penha, meu tio Leonor, e ali era a garotada brincando e os mais velhos sentados à mesa, a mesa sempre bem arrumada, e conversando e bebendo. E eu me lembro que era uma risaiada só, meu pai botava todo mundo para rir o tempo inteiro, contando as histórias dele. Tinha as pessoas engraçadas, mas eu percebia que meu pai era o que botava todo mundo para cair da cadeira, que você via que quando ele estava contando a história, estava todo mundo parado para ouvir, e no final estava todo mundo quase caindo para trás de tanto rir, porque ele tem esse dom mesmo de contar a história engraçada, não só assim na família, mas na loja também. Ah, não. Eu comendo de novo, não? Muita satisfação faz isso. Cadê?
Eu tenho uma coisa que ele sempre falou e que ele passou isso para todo mundo, que é falar línguas diferentes. Ele falava que sabia falar japonês, sabia falar língua de índio, tupi, sei lá o quê. Ele falava alemão. E aí ele ficava falando umas frases assim em português com sotaque, tipo assim, japonês é te cuspir na nuca. Com meu avô também, eu aprendi a falar japonês fluentemente. Te cuspiro na cara, te cuspiro na nuca e cutuca atrás com a taquara são palavras que fazem parte do meu vocabulário desde que eu era pequeno. Deve ter outras que eu não estou me lembrando, mas eu sempre me lembro disso e conto às vezes, é bobagem só, mas assim, o humor dele é esse. É um humor de muita ingenuidade, muita pureza, né? Não é um humor grosseiro, é um senso de humor assim que é uma bobagem, é uma coisa muito, muito leve, que a gente ri de tão bobo que é. E é esse que é o humor que dá leveza realmente, é rir para rir só. Meu pai sempre foi muito honesto, muito rígido, né? Nunca aceitou nem a gente falar um palavrão, nunca. Brigar com a gente, se falasse um palavrão que fosse. O palavrão dele é butina, ou putina, quando ele machuca o dedo, coisa. Então não tem essa coisa na nossa casa, de um xingar o outro, nem quando machuca mesmo, se sair ele já fica com raiva. Essa parte que ele é meio nervoso, ele é mesmo, ele como italiano é explosivo mesmo. Briga muito e fala alto, né? Aí você pensa até que está brigando, mas está falando alto, está reclamando, mas não é nada de ofender ninguém, nunca. Dentro das brincadeiras dele, ele sempre foi uma pessoa extremamente responsável com a família, muito generoso. Ele era primeiro os outros, sempre se doou muito para a família. Isso aí é uma coisa que a gente não pode esquecer. Ele viveu para a família, trabalhou a vida inteira, acho que poderia ter aproveitado muito mais. Você vê, ele nunca foi à Itália, nunca mais voltou para a Itália, não sei porquê. A gente tentou, em outros períodos, convencer que devia voltar para lá, ele nunca quis. Ele sempre foi muito, muito humilde, muito tranquilo e sempre quis o nosso bem-estar primeiro. Até hoje é assim, né? Muito preocupado. Você quer ver ele feliz, ver a casa cheia, com todo mundo, com os filhos, com os netos. Ele está lá à frente, adora fazer o churrasquinho dele, está à frente até hoje. Ele sempre quis a família reunida, ele sempre quis juntar todo mundo. Isso para ele é felicidade, né? Tanto que vai ao almoço, chamou a Tina, chamou não sei quem, chamou... Ele assim, é o tipo da pessoa que acho que não é feliz sozinho. Ele gosta desse negócio de estar sempre com as pessoas, sabe? Ele é assim, o jeito dele é isso. A gente tem muito que aprender com ele, né? Agradeço muito de ter tido ele como exemplo, como pai, como pessoa. O que tem de maior característica deles aí? São homens de verdade, homens que são pais de família, provedores, que têm a sua vida ligado intimamente ao trabalho para suprir as necessidades da família e tudo aquilo que fazem, né, fazem em prol da família, né, pela esposa e pelos filhos, né, mesmo enfrentando circunstâncias difíceis, não perderem isso, né, esse valor intrínseco, esses princípios, né, de comportamento, de realmente serem homens de verdade, né? Isso é muito destacado no comportamento deles, né? A gente não consegue ver o seu Tommaso longe da Cidinha. Não tem a figura dele, a não ser no futebol, que a dona Cidinha não ia jogar bola. Mas se não estava no futebol ou não estava no trabalho, é família, né? O meu pai foi a mesma coisa, como o resto da turma deles ali tinha o mesmo comportamento, né? A grande maioria deles são pessoas assim, leais e fiéis a esses princípios, né? Sempre ligados com a família, sempre tomando conta dos filhos, sempre instruindo os filhos, né? E você assim fazendo referência, é filho do Tommaso, é filho do Porfírio. Eu falo para você,
Não conheço ninguém que vira para mim e fala que seu pai fez isso para mim que eu não gostei. Entendeu? E olha que eu conheço gente pra caramba. Simone sai comigo na rua, ela fala, impressionante. A gente sai com você, toda hora você para conversar com alguém. Vai no shopping, vai não sei aonde, sei que toda hora para conversar. Todas essas pessoas conhecem meu pai. Todo mundo tem carinho. Isso é muito legal, porque isso faz a gente ter um espelho, né? Isso foi perpetuado lá, esse caráter, né, ilibado dessas pessoas, de serem pessoas realmente sérias, homens de verdade mesmo, que são valores que hoje estão bastante diluídos, né, pelo mundo moderno, mas que só traduz a falência das coisas que a gente vê hoje, né, a coleção de problemas, todos eles passam exatamente por um não exercício do papel do homem como pai, como sacerdote, como provedor, como líder da sua família, né, como referência de homem, né, e a esposa, né, vinculada ao marido, uma esposa sábia, né, que edifica a casa. Então, assim, essa função de cada um, né, essa unidade, né? O que eu posso dizer é que hoje eu não sou mais Cristina, eu sou professora Tomaso, porque é um nome que tem um peso e uma força que transcende qualquer outro. E é o que eu percebo ao longo da vida. Gustavo e a Paula no colégio sempre foram Gustavo Tomaso, Paula Tomaso. Minha mãe é Cidinha Tomaso. E todos somos, herdamos o nome. Mas mais do que o nome, a gente herda o legado deixado pelo nome, que significa seriedade, confiabilidade, honestidade. Então, aos 88 anos, ser uma pessoa conhecida, renomada, querida, qual é o segredo? O que é que você, quais são os valores mais importantes para você, que você acha que sustentou esse nome, a força desse nome, Tomaso? Eu acho que a sinceridade, o respeito que tem a todas as pessoas, né? A humildade também, né? Tratar todo mundo bem e alegre. Eu acho que isso é importante, você conquistar alguém, né? É difícil ver se eu conquistar alguém, se emburrar a cara, olha, né? Não é segredo, não. É só ser honesto, humilde. Você disse que tem que ser alegre. É? Você disse que tem que ser alegre, não pode chorar. Chorar de alegria não faz mal, não. Também, é verdade. Obrigado.